bebês trocados na maternidade, uma tortura sem justificativa e Gold Roger. Ele é a Nazaré Tedesco de One Piece. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DR Geek. E o capítulo 1138 de One Piece, eles nos mostram uma coisa muito interessante. O que todo mundo já estava esperando, o que todo mundo já queria saber, o que todo mundo já sabia, o que os spoilers já diziam, o que os teoristas de plantão já diziam. Shanks tem um irmão. E é isso, acabou o vídeo. Não, é sacanagem, pessoal. O vídeo tem mais coisas aqui. O capítulo começa com o irmão do Shanks, o Shamrock, conversando com o Loki depois de ter batido no Caboclo Rex sem motivo. Que querendo ou não, o Loki ele tá apanhando. O que o Loki tá apanhando sem motivo não tá chovendo no Ceará. Tu tá ligado que no Ceará agora nessa época tá chovendo muito e o Loki ele tá apanhando na mesma proporção. E o pior das coisas, o Caboclo aí tem nem culpa, ele literalmente tá apanhando de graça. E o Loki pergunta a ele por que ele tem um rosto tão parecido com o Yonkou Shanks o Ruivo, que foi quem o prendeu e o derrotou na época em que o Shanks ainda não era um Yonkou. Ele fala que o Shanks e ele são irmãos gêmeos e o Shanks é o mais novo. Ele fala que o Shanks já foi a Mary Joa, mas preferiu viver como uma pessoa comum, ou seja, ele meio que renunciou a ser um dragão celestial para ser um pirata. E aqui nós temos uma informação muito importante, que o Shanks ele foi a Mary Joa, o que a gente já especulava, porque durante um flashback do Bug, a gente entende por que o Bug odeia o Shanks. O Bug ele odeia o Shanks porque o Shanks não quis se tornar rei dos piratas. O Bug ele disse que iria fazer o Shanks virar rei dos piratas. Ele dizia que ele tinha tudo para ser o próximo Roger. Porém, o Shanks disse que tinha outra coisa a fazer e ele queria que o Bug fosse junto com ele. E depois disso, os dois se separam e ninguém tem ideia de onde os dois vão. E depois do filme Red, quando a gente descobre que o Shanks foi encontrado dentro de um baú durante o arco que aconteceu, o arco de God Valley lá, que ainda não teve nada, a gente só fala o arco de God Valley, que vai ter um arco de God Valley. O Shanks tem um tempinho sumido, depois ele volta para formar a tripulação dele, e esse tempo agora ficou mais claro que é o tempo que ele vai para Mary Joa. E sim, é dito também no filme Red, não no filme em si, mas é dito em alguns especiais, algumas notas oficiais, que o nome do Shanks é Figureland Shanks. O Garland é o Figureland Garland e esse aqui é o Figureland Shamrock, ou seja, a família Figureland são os donos da porra toda do Haki. Ah, vazou pra vocês aí, a tela do celular tá quebrada mesmo, eu vou ter que dar um jeito depois. Voltando aqui, a gente tem o Loki dizendo que ele agora vai ter que se vingar dos dois irmãos, que o destino colocou ele para ser derrotado e para se vingar dos dois irmãos e amaldiçoa a família. E é então que o Shamrock meio que puto por causa disso, porque pra ele, quem não é dragão celestial é um ser inferior, e eu já falei que eu não gosto dos dragões celestiais, porque eles veem as pessoas como seres inferiores, do mesmo jeito que um cara lá do bigodinho também achava, mas não vamos dizer nada. É então que a gente descobre que a espada do Shamrock tem um Akuma no Mi implantada nela. Sim, as Akuma no Mi do tipo Zoan, elas podem ser implantadas em objetos, e nesse caso tá implantado na arma do Shamrock, que é a Cerberus, a Akuma no Mi do Cão do Inferno. Parando pra pensar, tu olha assim, fruta do diabo, Cão do Inferno. Mancho, se um crente ver esse vídeo ou assistir One Piece tá lascado, mano. Do mesmo jeito que Gilberto Barros fez com o Yu-Gi-Oh!, o Silas Malafaia vai fazer com One Piece. Tá quase certo isso, tá quase certo. Ele só precisa ver, só precisa chegar nele. Então que o Loki é atacado e novamente ele tá apanhando de graça. Ele tá apanhando sem merecer, porque tipo, o cara tá preso. Os caras vão tirar onda com ele, ele não pode nem responder. Mataram até os amigos dele, o cachorrinho que ele brincava. Assim, esses caras... Eu não gosto de Dragão Celestial, a verdade é essa. Eu tô torcendo pra eles apanharem, eles tomarem uma sova dos revolucionários, quer dizer que os revolucionários batam neles. E é então que acaba a participação do Shamrock, do Loki
e da outra menina que eu esqueci o nome. A gente parte pro Castelo Auruste lá em Elbaf já que o Loki e os outros estavam ali no submundo, que é a primeira camada de Elbaf, e o Luffy começa a confrontar os outros, dizendo que não pode ter sido o Shanks que derrotou eles, não pode ter sido o Shanks que bateu neles, porque o Shamrock passou por lá e fez um certo estrago, e o Zoro diz que ele gosta bastante do Shanks, confia no Shanks. A Nami não entende, mas ele diz que é a mesma relação que a Nami tem com a Belmer. Ele até brinca falando o nome errado. E o Luffy, ele enfatiza uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que a família do Shanks é a tripulação do Roger. Tá certo? Tipo assim, algumas coisas elas não são soltadas à toa em anime qualquer. Nada é soltado à toa. Porque assim, vai ser mostrado em algum momento o que o Shanks foi fazer em Mary Jo. Vai ser mostrado por que ele não ficou lá. E vai ser mostrado ele renunciando à família e falando: a minha família são os piratas Roger. Ele com certeza vai dizer isso. Por quê? Porque o Luffy enfatizou que a família do Shanks são os piratas Roger, menos o Bug. Pois é, mal sabe o Luffy que pro Shanks o Bug é irmão dele. Realmente é urso isso aí. E provavelmente a gente vai ter um embate de Shamrock com a tripulação dos Chapéus de Palha. Vai ser com o Luffy? Eu queria que não fosse. Eu particularmente gostaria que o Zoro enfrentasse o Shamrock. Por quê? Porque o Shamrock é um espadachim. Ah, mas a espada dele tem uma Akuma no Mi. Foda-se. Não, tô brincando. É porque assim, o Shanks, ele é dito como um exímio espadachim. E ele tem a alcunha de o assassino do Haki da Observação, que é uma das coisas mais importantes para um espadachim. O Shamrock provavelmente é um cara muito forte no uso da espada. E pro Zoro chegar no patamar do Mihawk, ele vai ter que primeiro passar o patamar do Shanks, até porque o Mihawk, ele é o espadachim mais poderoso do mundo, ou seja, logo ele é mais forte do que o Shanks. Ah, mas você está dizendo que o personagem mais forte da obra é o Mihawk? Olha, não sou eu que estou dizendo. É porque assim, se o homem é considerado o mais forte e o outro não é, logo aquele cara é o mais forte. Mas fica a dúvida no ar. Eu não disse que o Mihawk é o mais forte da obra. Só falei que ele é o melhor espadachim do mundo e o Shanks é um espadachim. Só isso. Enfim, vamos para a parte mais importante do caralho desse capítulo. O Frank tá junto com a Ripley lá na árvore Adão, que é para ver de onde foi que ele conseguiu aquela madeira tão rara para fazer o Sunny, aquela madeira lendária para quem constrói navios. Esse negócio de falar madeira lendária não tá dando certo, não. E ele vê alguns rabiscos, algumas pinturas rupestres ali naquela árvore Adão que foram feitas há anos atrás. E a Ripley explica que aquilo foram feitos pelos ancestrais de Elbaf, algo relacionado ao século perdido, a coisa de 1000 anos atrás. Mas o século perdido foi há 800 anos. E é então que o Frank diz que tem que levar a Robin até lá e a gente corta para a biblioteca, onde o Saul ele começa a falar umas coisas muito interessantes sobre o mundo de One Piece. Ele fala que tem 3 mundos, que em cada um deles tem um deus do sol diferente, ou seja, surgiu um Nika 3 vezes. E as motivações para cada um ter surgido, as motivações de como cada um aconteceu e o porquê isso aconteceu, ainda nos vão ser reveladas. O primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O segundo mundo. Havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol, então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. E enfim o terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. E assim o capítulo se encerra. O mito sobre o mundo é revelado e nós ficamos com uma dúvida.
Será que, dependendo da época, o Nika pode ser um deus que salva ou um deus que destrói? Aqueles que mataram Deus e ascenderam à divindade são os dragões celestiais? O povo da lua e o povo da meia-lua seriam os Minks e uma nova raça? Seria aquela raça que Enel estava na lua? A humanidade sucumbindo ao desejo não seria as Akuma no Mis sendo criadas? O desejo dos homens tomando forma de uma fruta que dá poderes àqueles que as comem, e o mar negando esses que comeram o fruto. Lembrem-se, quem come um Akuma no Mi não pode mais nadar. A serpente do inferno poderia ser em Musamar? Lembrando que quando Sabo entrou em Merijoa e invadiu o lugar onde os Goroseis conversavam com o Rei Cobra, nós vimos uma silhueta muito parecida com um dragão. Uma cobra pode ser confundida com um dragão, porém nós sabemos que Musamar ainda não tem sua forma revelada. Não sabemos os seus poderes, mas aceitem uma coisa: em One Piece nada é à toa. A serpente do mundo novamente aparecerá, só que dessa vez o sol irá surgir e um novo amanhã virá.